Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Mauro Tavares e neste vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês um super desafio, que é restaurar esse móvel aqui. E o maior desafio é trabalhar em ambiente fechado. Eu vou fazer aqui um efeito laqueado com pouquíssimos recursos. Algumas pessoas assistem esse vídeo só por entretenimento, para ver as coisas serem transformadas. Mas se você tem intenção de restaurar algum móvel na sua casa, eu tenho certeza que daqui você vai ter uma boa base de que material usar e também por onde começar todo o procedimento. Vamos lá? De início aqui nós vamos utilizar pasta para modelagem para fazer alguns reparos. Uma cola também, pode ser cola instantânea, cola branca ou até mesmo um verniz à base de água que você tem aí na sua casa. Uma lixa, pode ser uma lixa 180 ou 220 e também um taco de madeira para facilitar todo o processo. Bom, a primeira coisa que eu faço é desmontar as peças que são possíveis. Então aqui nós vamos tirar as gavetas e retirar a parte metálica. Essas peças metálicas você precisa colocar num recipiente para não perdê-las. Aqui temos uma peculiaridade desse móvel. É um suporte provavelmente para colocar CD, porém eles estão longe um do outro. Provavelmente havia uma peça aqui no centro, porém não tem vestígio nenhum aqui, ó. Essa peça aqui também eu percebi que ela já foi pintada uma segunda vez, ó. Se você observar aqui, ó, a porta ela está pegando nessa parte aqui toda. E não tem como eu levantar ela, até mesmo porque ela vai pegar aqui em cima, porque ela é extremamente justa. Então eu vou compensar isso daqui lixando a porta. Para corrigir as imperfeições, eu vou utilizar pasta para modelagem. E se você tiver uma tinta acrílica marrom, você pode pigmentar para ficar com a cor mais parecida com a madeira. E notei aqui alguma situação, ó. Quando foi feito um retoque nessa peça aqui, com verniz provavelmente, ou veladura, não retiraram essas peças de plástico. Observamos aqui que está sujo. Mas outro detalhe interessante é porque aqui está na madeira crua. A primeira pintura também foi feita com esses plásticos aqui no local. Para a remoção desse verniz que está aqui, eu vou utilizar aqui um taco de madeira, tem cola permanente, uma lixa 120, poderia ser também uma 180 ou 220. Podemos utilizar também outros recursos, como lâmina de estilete, isso pode facilitar muito em algumas ocasiões.
Eu já lixei a peça toda, passei um pano umedecido com álcool para remover todo o pó e virei a peça aqui de ponta cabeça. E apliquei no fundo a goma laca indiana para impermeabilizar aqui. Se você tiver acesso, você pode colocar também um pouco de essência trebentina aqui, que isso vai ajudar, pelo menos num primeiro momento, a espantar os insetos que queiram viver aqui embaixo, né? Como traça, aranhas. A essência trebentina é excelente para isso. Aí agora eu vou começar a parte de pintura, e eu sempre começo pela parte de baixo, né? Porque depois eu viro a peça na posição que ela vai ficar e já não tem que ficar desvirando mais. Então eu vou aplicar aqui base para artesanato, e algumas coisas é muito importante observar, porque algumas madeiras, principalmente madeiras velhas, quando você pinta com tinta branca, elas tendem a ficar amareladas, né? Então se isso acontecer aqui no fundo, eu vou aplicar goma laca indiana na peça toda para evitar, ou buscar outros meios, né, alguma mistura na tinta para evitar esse problema. Então essa aqui é a base para artesanato, que é uma tinta acrílica branca, desenvolvida para receber pintura. Então aplicando aqui na parte de baixo, eu já vou ter uma noção de como vai ficar a peça. Deixa eu fazer a beirada aqui toda, essa borda aqui, o rodapé. Uma camada bem fininha para secar rápido e também para ficar uniforme. Então se isso aqui tiver que amarelar, é quase que imediato. A questão aqui de 2, 5 minutos aqui já fica amarelo se tiver que amarelar. Essa aqui é a parte de baixo, é uma parte que não vai ficar visível.
Algumas áreas aqui eu já apliquei 2 demãos de base para artesanato. E a gente observa aqui claramente que algumas áreas amarelou bastante, principalmente aqui. Já aqui na parte interna, a gente percebe claramente que a base para artesanato não amarelou. Embora há aqui apenas uma demão por enquanto, essa parte aqui provavelmente não foi feita aquela repintura. Está na pintura original da peça. Olha só, eu já concluí a aplicação da base para artesanato na parte de baixo. E eu gostaria aqui de passar algumas informações para vocês que é muito importante. Então eu havia falado que provavelmente ia amarelar essa pintura aqui. Às vezes amarela devido à própria pigmentação da madeira. Mas neste caso aqui, o que está causando amarelamento são os produtos que foram utilizados abaixo. Então provavelmente foi aplicado alguma veladura aqui com corante e isso está ressaltando na base para artesanato quando ela seca. Então para você evitar isso, ou por via das dúvidas, eu recomendo que você aplique goma laca. A goma laca ela é um impermeabilizante desenvolvido para evitar a reação entre um produto e outro. Então ela vai formar uma película plástica e vai evitar então que esse produto que está abaixo amarele a pintura que vem em cima. E além dessas características, a goma laca ela possui excelente aderência nas superfícies e ela também recebe muito bem as tintas que vêm em seguida. Aqui o ideal seria retirarmos todo esse verniz. Só que quando você lixa, o que acontece? A lixa começa a ficar suja de produto, né, impregnado aqui. E aí ela já perde a eficiência. Então o ideal é você pegar uma escova de aço também e limpar a lixa para você ter um melhor rendimento. Mas como é muito difícil tirar todo o verniz que está abaixo, então vocês podem trabalhar com goma laca, que vai ajudar bastante. E para aplicar a goma laca, vocês podem utilizar um pincel de crina natural. Podemos aplicar goma laca indiana ou também a goma laca incolor. Essa goma laca incolor ela é sintética, ela tem uma capacidade de fazer um filme mais grosso, inclusive. Mas vocês podem usar qualquer uma das duas que vai funcionar perfeitamente. E a goma laca indiana vocês podem fazer aplicação também com um trapo, que nós chamamos de boneca, né? Você pega um tecido, um trapo, faz uma trouxinha assim e aplica dessa forma. Eu vou trabalhar agora sobre essa porta da peça e vou mostrar aqui para vocês um outro recurso que vocês podem utilizar também para remoção de tintas antigas, né? Eu vou utilizar aqui o thinner e vou mostrar aqui para vocês como tá essa peça aqui, ó. Eu já falei para vocês que eu expliquei já para vocês que essa peça aqui ela foi repintada, né? Então aqui, ó, tem um produto super escuro que eu não sei que produto que é. Mas é um produto que sai muito fácil, a pintura sobre ele fica muito vulnerável, com risco muito grande de descascamento. Essa área aqui é a parte que está em contato, que está enroscando lá na hora de fechar a tampa. Então eu vou desgastar isso daqui com uma lixa 80, tirar mais ou menos aqui uns 2 milímetros aqui na lixa, para que não pegue mais. Até porque eu vou aplicar tinta aqui ainda, então vai ficar... Então eu preciso rebaixar bem essa parte aqui para parar de enroscar lá na peça.
A parte da peça onde eu vou fazer o efeito laqueado já está toda preparada com base para artesanato e, é claro, eu dei prioridade para as áreas verticais, caprichei mais aplicando 2 demãos de base para artesanato, justamente porque não é possível aplicar uma camada generosa de porcelana líquida na vertical. E a porcelana líquida é o produto que eu vou utilizar aqui para fazer o efeito laqueado. Por se tratar de um produto que não tem cheiro forte, é bicomponente, então eu consigo trabalhar em ambientes fechados e com pouco recurso. Eu vou te explicar como funciona a porcelana líquida. Agora eu vou misturar os 2 componentes. Dentro da caixinha vem as instruções pedindo para misturar durante 5 minutos. Então normalmente eu misturo aqui 5 minutos, passando o palito nas paredes do frasco. E depois eu fecho e agito para garantir a homogeneização. Então eu estou utilizando aqui 2 palitos. Você pode usar também palito chato, que facilita bastante. Após misturar os 2 componentes, eu tenho aqui aproximadamente 3 horas para utilizar esses produtos. Eu vou misturar aqui por enquanto 4, que é para fazer a parte de baixo dessa peça. E se sobrar produto, eu coloco no congelador imediatamente para que eu possa usar horas ou dias depois. E agora, para garantir a homogeneização dos produtos, eu fecho bem e agito. É muito importante ler as instruções que vem dentro da embalagem. Lá está explicando tudo o que você precisa saber sobre esse produto. Fecha bem e agita. Agora eu vou virar a peça de ponta cabeça novamente, fazer a parte de baixo e depois desvirá-la. Nós vamos iniciar então a aplicação da porcelana líquida. Não precisa ser um pincel macio, pode ser um pincel de cerdas, de preferência que seja um pincel de pelo natural, seja de crina, de cerdas ou pelo. Então vamos passar aqui uma camada fina e uniforme. É muito importante pincelar em várias direções para conseguir uniformizar a aplicação. Agora eu vou pintar essa área aqui, vou aplicar uma camada fina de porcelana líquida. Lembrando que essa parte aqui não fica visível, ela é justamente a parte de baixo da peça, então não precisa se preocupar. Tanto é que eu apliquei aqui apenas uma demão de base para artesanato. E aqui na vertical, 2 demãos. Então vamos pintar aqui com porcelana. Outro detalhe que é muito importante, ó, vocês fazerem também, as outras 3 porcelanas, para que elas não fiquem endurecendo, né, com o passar do tempo, porque aqui eu vou demorar mais ou menos 30 minutos para fazer tudo. Então eu coloquei no congelador para travar a catálise e a reação do endurecedor, para que quando eu for usá-la, ela vai estar líquida como essa daqui. Na medida que vai passando o tempo, ela vai se tornando mais encorpada e aí fica praticamente impossível aplicar com o pincel. A porcelana líquida ela é autonivelante, então esse risquinho do pincel some quase que imediatamente.
Eu já comecei a utilizar aqui a segunda porcelana líquida. Eu já virei aqui o móvel na posição que ele vai ficar. Eu vou aplicar aqui a porcelana líquida na parte vertical. Essa parte aqui já foi pintada, né? Então todo o excesso, por exemplo, que eu aplicar aqui, ó, se porventura escorrer, vai parar nessa parte plana. Eu vou usar aqui um outro recurso, um cartão de papelão, para esticar a porcelana na superfície. É mais eficiente e mais rápido. Como eu não consigo deixar uniforme, eu vou pegar o pincel e vou uniformizar então, passando para um lado e depois para o outro. Pinceladas em X e depois uniformiza. Aqui vou dar mais uma dica que pode facilitar muito o processo de vocês, que é aplicar com cartão na vertical e depois uniformizar com uma esponja. Evidentemente vocês podem usar uma esponja maior, só que aí como você faz uma camada bem fininha, o ideal é que a base esteja bem branquinha também. Então você vai aplicar como se fosse um verniz, só para fazer um filme brilhante e branco. Bom. Nós vamos fazer agora a parte plana. Então aqui, ó, nessa área aqui, vou aplicar a camada fina, para não escorrer. E aqui na parte plana, uma camada um pouco mais generosa. Essas peças aqui eu vou fazer limpeza com um solvente que se chama Água Ras, que é um solvente que não danifica o plástico. A parte superior dessa peça eu vou deixar com esse acabamento de madeira e eu vou apenas revitalizar isso daqui aplicando o hidrobetume, que é um betume à base de água, que é um produto desenvolvido para fazer pátinas e envelhecimentos, que impermeabiliza, protege e revitaliza a madeira. Então vai ficar a parte superior, as gavetas e também a portinha com efeito de madeira. Então eu vou aplicar aqui o hidrobetume com o pincel. Eu posso aplicar e espalhar com paninho, como se fosse uma cera, ou aplicar com pincel e depois em seguida trabalhar com uma esponja no mesmo sentido da madeira.
Então essa técnica de laqueado, ela combina com várias outras técnicas na parte superior, isso está super em alta e facilita também o nosso trabalho. Então, por exemplo, você pode criar o seu próprio efeito de madeira. Para aprender, você pode assistir outros vídeos aqui no canal, onde eu ensino a fazer alguns efeitos de madeira. E também combina com técnicas de mosaico e, é claro, combina com efeito de mármore. E aqui eu tenho um catálogo que eu adquiri numa feira no Panamá, no ano de 2004, de uma empresa que trabalha com mármore. Então aqui eu tenho uma fonte riquíssima de inspiração, né, para fazer os veios e também de cores de mármore. É claro, se você não tem esse catálogo, você pode pesquisar na internet. Aqui eu tenho várias cores, com vários tipos de veios. E se você quiser aprender a técnica de marmorizado, você pode adquirir o meu curso online, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, né, para você aprender a fazer vários efeitos sobre várias superfícies. E é claro, a gente sempre usa uma fonte de inspiração, mas a gente desenvolve as próprias cores, o próprio método de fazer uma técnica e sempre fica um trabalho maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.